Fala, meus queridos, salve, salve, começando mais um RoivoCast aqui em parceria com o Guia do Consultor, ao meu lado, o Marcel. Camisa, bonita camisa, Marcel, hein? Gostou? É, o garoto, o Marcel tá mudando, viu? Ele vem com o cabelinho mais penteado aqui, eu não sei o que tá acontecendo com ele. Toda vez ele fala isso. Tá uma coisa, não sei o que tá acontecendo com o Marcel, viu? Você tá bom, filho? Tranquilo, tudo em paz. Sol quente, hein, Sorocaba, hein? Pois é, rapaz. 40 graus, meu. 40 graus em Sorocaba, espero que a temperatura não esteja só no lado externo, esteja no mercado também, né? Sim. Da construção. Como é que estão as coisas, Marcelo? Olha, acho que fim do ano geralmente é mais movimentado, né? Então vamos ver como é que tá aí a opinião dos nossos convidados de hoje. Pois é, eles são um reflexo pra gente, né, do que acontece na rua, já que estão aí no dia a dia, né, fazendo os seus contratos, né, contactando os seus clientes para poder criar uma movimentação aí no mercado da construção civil, né? Hoje vamos falar de dois setores, né? Os setores aqui da parte de engenharia elétrica, né, que é essa questão da elétrica, e também vamos falar de automação. São duas empresas que se conversam bastante, mas cada uma na sua área, né? Então são áreas também que refletem muito do que está acontecendo. Claro que a automação é voltada para um público um pouco ainda mais bem informado, né? E a parte elétrica todo mundo precisa, não tem como ser diferente. E nós estamos aqui hoje, né, reunidos a cada 15 dias com o Guia do Consultor, que é o Marcel, que é nosso parceiro, junto com esse guia que é um sucesso, tem 23 anos de mercado, está fazendo muito sucesso mesmo. O pessoal tem elogiado bastante, né, Marcelo? Pois é, cara. Parabéns, graças a Deus. Vamos sucesso, vamos que vamos. Ano que vem, 2025, 24 anos. 24 anos. E tem novidade. A gente vai trazer um negócio novo aí pro mercado pro ano que vem, se Deus quiser. Bom, é isso mesmo. Legal. Tem que agregar cada vez mais para as pessoas. E para você que está assistindo a gente, se gostar do nosso canal, assine o nosso canal, faça parte, dê um like, porque o like dá uma referência para a gente, colabora muito com o nosso programa, tá bom? É um prazer ter você na nossa companhia. Nós vamos começar aqui com dicas do mercado da construção civil e você, é claro, nosso convidado especial. Jonatas Almeida. Tem o Jonatas e tem o Wesley Carvalho, né? Isso. São parceiros do Guia há muito tempo já, Marcelo? O Jonathan tá mais tempo com a gente, né? O Wesley tá mais recente, né? Mais recente. Prazer ter vocês aqui, tudo bem, Jonathan? Tudo bem, você? Solzão em Sorocaba, dá pra bater ardido do trabalho ou não? Nossa, tá difícil, né? Tá difícil. Faz parte, né? Faz parte, mas a gente encara e vamos que vamos. Meu Deus do céu. E o Wesley, tudo em ordem contigo? Tudo em ordem. Tudo tranquilo? Tudo em ordem. Só uma boa? Derretendo um pouco hoje, mas tudo em ordem. Tá tudo bem, né? Faz parte, né? Faz Esse parte. calor só tá no lado externo ou tá aquecido o mercado também? O que você acha, Wesley?
O mercado de automação, em particular, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele está no momento de aquecimento. Um crescimento de curva, né? A rampa, vai começar a rampar, as tendências para esse... Era uma coisa de pouco acesso antes, agora está mais acessível a todo mundo, é isso? Sim, sim. Existem alguns mitos e tabus que talvez a gente tenha a oportunidade de falar sobre isso, e um deles era isso, era um mercado um pouco extremamente nichado, né? Era tido como um mercado de luxo. A gente vai ver que não é bem assim a história. Hoje o mercado se abre com bastante oportunidades. Legal isso aí, né? Sim. Pô, Jonathan, você começou sua carreira há 13 anos em parte industrial. Industrial. Conta um pouquinho da sua empresa para nós. Minha empresa é nova, ela é recente, né? Vai fazer 3 anos agora, né? Já está vencendo os obstáculos aí no mercado, hein? Sim, a gente desafio é os 5 primeiros anos. 5 primeiros anos, hein? A gente está brigando aí para... Tá conseguindo? Tá, assim... Vou falar assim para você que está sendo um pouco fácil. Você, Tá você vinha da área de CLT para a parte empresarial? Ou... Isso, eu trabalhei... Você era funcionário? Jovem aprendiz, né? Numa empresa aí. Olha que legal. Fez Senai? Fiz Senai. Eu também, mecânica geral no Senai. A gente fez de manutenção eletrônica. Que legal. Que ano? A gente fez 2013 e 14. Sou de 99. Legal, cara. 14. Aí, depois disso, a gente já ingressou na empresa, né? Efetivou na empresa, né? Que a gente foi meu aluno, né? Aí, a gente começou na carreira, né? De elétrica, estudando bastante, aprendendo novas coisas, né? Treinamentos e... Você ficou quanto tempo na empresa lá? Eu fiquei 6 anos na empresa. 6 anos? 6 anos como efetivo, né? E mais 2 anos como aprendiz, né? Então deu 8 anos. Depois que você foi montar a JSA? Depois eu montar a JSA. Você agora está 3 anos com ela? 3 anos com E ela. foi desafiador sair do CLT para... Foi, viu, cara? No começo, todo mundo tem medo, né? Mas depois que a gente encara e... Depois você fala quem? Depois é sozinho ou tem mais alguém? Você está falando depois com a gente? Tem mais alguém? Eu falo porque a maioria das pessoas, né, que tá. começa o próprio negócio, né, tem essa dificuldade, né, esse medo de iniciar, né. Uhum. Mas... Legal essa fase aí, né? Eu acho bem legal as pessoas tomam essa coragem. Divertido, até emocionante, assim, dá um pouco de medo, mas depois... Acaba o salário, né, meu? Tem que ficar vendendo para poder fazer serviço. Mas você tá com uma equipezinha hoje, tem um ajudante, como é que funciona hoje? A gente tem uma hoje? equipe, hoje tem eu e mais 3 pessoas. 3, comigo. Legal. E a gente estamos aí pra rua pegando bastante instalação para fazer, manutenção, prestando serviço também. Então a gente está enfrentando os obstáculos do dia a dia. Parabéns, sucesso, e tenho certeza que daqui para frente é só crescimento, né? Essa parte elétrica tem muito serviço, não tem presença? Não fala. Mas, cara, a história dele é parecida com a minha também, porque eu tinha carteira, né, no Senai, que você tá lá fazendo o Senai. Sim. As empresas te patrocinam para você estudar e nas férias do Senai você trabalha dentro da empresa. Então, meu primeiro emprego, a única registro que eu tenho na minha carteira de trabalho é na Index, torno CNC, que fica lá na entrada parecidinha. Então, nas férias da Index, que tem um momento que você tira tanto férias da empresa quanto do Senai. Sim. Foi nas férias da Index que veio a ideia de fazer o guia do construtor, porque meus pais estavam construindo, meu pai começou a reclamar da obra e veio a ideia de fazer o guia. E aí o pessoal queria me efetivar lá na empresa. Sim. E eu tava com a ideia do guia, eu queria sair. Eu falei pra minha mãe, quero sair da empresa, eu quero fazer o guia. Minha mãe, não, eles querem te efetivar. Eu falei, não, eu vou sair e tal. Te entendo. E meti o pé, cara, e saí. Legal, né, cara? Mas é isso, tem que acreditar no que você, no seu sonho e ir atrás. O Wesley, você está agora com a Wise Space, mas você vem da formação de engenharia elétrica, né? Com destaque para telecomunicações. E eu vejo que você trabalhou em algumas empresas grandes aí, inclusive uma delas aqui de Sorocaba, a própria Splice, né? Então tem uma historinha antes da sua empresa, porque a Wise é nova ainda ou não? Sim, nós somos recém-chegados no mercado, de certa forma, né? Mas fazia parte já de um sonho antigo, foi algo bem planejado. Já tinha isso na cabeça. Sim, passei um bom tempo no mercado corporativo, né? Em São Paulo. E isso foi muito dentro de um plano de carreira que eu já tinha formulado lá desde a época que eu me formei aqui em Sorocaba, né? Que foi uma grande escola para mim. Você fez Facens aqui? Fiz Facens, tanto técnico quanto a formação em engenharia elétrica, né? Aí, naquela época tinha tal da ênfase que você tinha que escolher, então eu escolhi em telecom porque eu já estava inserido nesse mercado. Claro. A Splice atuava muito fortemente, né? Legal.
Inclusive Pontes foi seu professor lá ou não? O Marcos Pontes? Quase, né? Quase. Mas esse... Esse cara é famoso. Mas tivemos, até hoje, né? Excelentes professores. Você estava da Facens e foi trabalhar na Splice, primeiro trabalho, é isso? Simultaneamente. Eu trabalhei me formando. O que você fazia lá? Na Splice, eu trabalhava numa área, foi bem interessante, eu vou tentar resumir aqui a história, porque é longa, mas... O poder da síntese, não faz tanto tempo assim também, né? É que a história é longa pelos detalhes, mas o que acontece? Eu me lembro até hoje, eu estava fazendo um curso técnico e o meu professor, Wesley, tem um estágio lá na Splice, eles estão formando uma área de sistemas celulares. E poucas pessoas sabem, vou contar algo aqui que só quem é da área sabe, que a Splice, né, com todo o seu potencial, foi a primeira empresa a lançar um sistema celular, telefonia celular, na época analógico, né, isso na década de 90, aqui no Brasil. Aí eu quase chorei, né, cara? Olha que convite, primeiro, um estágio, né, oportunidade para trabalhar. E a Facens da Splice, E eu estava assim, recém-descoberto, aí eu falei, meu negócio é tecnologia. Sabe, aquela coisa, meio que meus pais falaram assim, eu estava meio, naquela época de adolescente, meio perdido, aí meu pai falou... Quantos anos você tinha na época? Cara, na época eu estava um pouco atrasado, eu estava com 21, porque eu fiz um pouco de FATEC, fiquei meio perdido ali, onde que eu queria focar. Aí eu uni o útil com o agradável. Mas daí foi lá e daí? Fui para lá, sistemas celulares. Aí uma coisa puxou a outra. Radar também, né? Eles são fortes em radar. Radar veio bem depois. Primeiro veio telefonia, né? Cara, aí tinha tudo. Antigamente vinha aquelas CRT, telefonia, né? CTPS, a telefonia fixa, né? A parte de... Era todo o que a gente chama de... Praticamente toda a composição de uma rede de telefonia, né? Seja ela fixa ou móvel na época. Legal. Eles tinham solução. Aí uma coisa puxou outra. Terminei o técnico, estágio, já fui contratado, né? Eu não acabei nem sendo estagiário de engenharia e já fiz a faculdade de engenharia enquanto técnico. Então eu fui aprendendo, na prática, ganhando dos dois lados, exatamente. Então eu estou perguntando isso para você, buscando, como diz o caipira, cavocando um pouco a informação para chegar na precisão do que você faz hoje, porque tem toda uma bagagem por detrás. Você vê que o cara tem paixão por tecnologia. Já foi presidente das empresas aí? Então, como é que é esse negócio? Por enquanto só da Wise. Aí trabalhou, depois ficou quantos anos na Splice? Quantos anos? Cara, eu fiquei assim, todas as empresas que eu trabalhei, salvo algumas exceções, praticamente interessante. Eu fiquei quase uma década. Uma década, ou seja, o homem tem homem, o Highlander. O homem está com 100 anos. Pode ser, só ele 30 anos, passou muito empresa. Aí ele saiu, aí você foi para São Paulo e trabalhou em outra empresa de comunicação. Porque aqui estava restringindo o mercado de telecom. Falei, agora é hora... É onde as coisas, o mercado é efervescente. Acontece. Aí a Wise surge quando? A Wise surge depois de um plano de carreira, sair de uma... Eu fiz um Y na carreira, né? Saí um pouco só da vertente técnica, aquela coisa quase laboratorial, projetos atrás de projeto, fazia projeto, planejava, supervisionava, implantava. Aí eu fui para uma área um pouco mais comercial, vendas técnicas, né? Você foi trabalhar como vendedor, então? Fui trabalhar ajudando os vendedores, né? Que era o que a gente chamava dos gerentes de contas, né? Então eu era o cara técnico sales, né? Vendas técnicas, e apoiava os gerentes de conta. Para vender o quê? As soluções de uma rede móvel de fim a fim. Entendi. Então, aí você trabalhou em telefone Samsung. Depois, então, a trajetória se completou porque eu fiz todo um percurso dentro de uma solução, né, de comunicação, vamos dizer assim. Eu trabalhei tanto na parte de infraestrutura da rede, né, onde você é o lado das operadoras, né, os clientes eram operadoras, e depois fui para o mercado mais B2C, na minha última trajetória mais recente na Samsung. Aí aquele contato mais direto com o consumidor mesmo, né? Aí, mas eu falei de presidente porque os cargos de presidência das empresas mais altos vêm da área comercial, né? Porque os presidentes que têm que saber vender o produto melhor. Né? E fazer esse link com o comercial é super importante. Quem vem do técnico, né? Porque é onde você melhora o produto para ele ser mais vendável, né? Legal. E é interessante porque ali
passei por várias áreas, né? Não vou entrar nesse detalhe, porque é bastante coisa para falar, mas assim, o que me definiu, para chegar na Wise Space, fui responsável como gerente de produto na época de uma categoria, né? Uma linha de produto internet das coisas, IoT dentro da empresa. Então eu era o responsável, né, para trazer esse produto, viabilizar esse produto para o mercado. Bacana. E, cara, aquilo lá sempre ficou... E foi até é interessante que eu lembro que um diretor, amigo meu, falou para mim assim, Wesley, um dia você vai... Ele brincava, né? Ele falava assim, um dia você vai trabalhar com IoT. Brincava, né? Como se fosse, IoT. E eu falei, cara, até hoje eu lembro dele, porque assim, de certa forma, a casa inteligente, a automação, a gente pode falar um pouco mais dessas diferenças, ela está embaixo desse mercado, dessa indústria de IoT, que tem várias verticais, né? Inclusive a indústria, várias. Sim. Muito legal. Você se especializou na parte elétrica na JSA? A gente, por conta da bagagem que eu trouxe da indústria, né? Então lá eu consegui aprender muita coisa em pouco tempo. O que aprende lá? Como eu trabalhava numa parte de fornecimento... Quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos. Criança ainda. Mas tem chão aí, né? Que beleza. Tem mais uns 10 anos para cortar o cabelo ainda. Tem lenha para queimar, né? Tem lenha para queimar. Aí tá bom, hein? Aproveita o cabelinho. Isso aí. E lá eu, além de fazer serviço simples de trocar uma tomada, a gente mexia também na parte de fornecimento de energia, né? Que é uma subestação, por exemplo. E também a gente trabalhava com ar comprimido, né? Na parte... Foi uma puta experiência para você lá, né? Nossa, foi muita. Ele pegou ótimo. Tudo... Ele poder oferecendo aqui. Não, ele dá, por exemplo, o cara que tem empresa de fotovoltaica e tem problema, chama ele. Que problema que dá muito fotovoltaica? Conector mal conectado, disjuntor queimado. Peça ressecada. Peça limpeza. Limpeza que não está gerando o que é para gerar. Checagem, sei lá. E essas placas mudaram mesmo, essa captação de energia das velhas para as atuais? Sim, mudou muito? Tem bastante mudança nas placas agora. E tem menos manutenção também? Manutenção nas placas não tem muita coisa, né? Mas o conector mesmo que costuma dar problema. Mas é muito difícil. Isso nós estamos falando na fotovoltaica, né? Agora eu fico perguntando a você assim, quais são os perrengues mais comuns que acontecem na parte elétrica? A turma não enxerga isso na construção. Por mais bem feito seja o serviço de engenharia elétrica. Na construção sempre tem aquele quadro, né, de energia, por exemplo, igual aquele ali, que fica tampado, né? O cliente só vê por fora. Mas quando dá o problema que a gente abre e mostra para o cliente o que aconteceu realmente, aonde está o erro, aí o cliente pula nessa altura, né, cara? Porque tem que mexer em tudo. Geralmente troca de cabo, disjuntor sobredimensionado, né? Os caras querem economizar isso na hora de fazer? Isso, pega o que Dá tem, pra entender, pega o que tem, realmente não tem tanto conhecimento, né, na parte do material que está trabalhando, né? Dimensionamento. Porque o serviço de engenharia para fazer a parte elétrica tem que ser perfeito. Pegar uma casa grande com toda a automação, segurança, alarme, um monte de coisa que a casa tem. Hoje tem muita coisa, né? Os aparatos são diferentes antigamente, que era 2 fiozinhos só para ligar a luz e acabou, né? Uma tomadinha para televisão e geladeira. Hoje o que mais assim eu consigo fidelizar meus clientes é isso, mostrar para eles o que a gente está fazendo, aonde que a gente deve se preocupar na hora da instalação e o que costuma dar muito problema, né? E a gente mostra para ele o que está fazendo ali durante a execução e o conjunto de coisas que vai acontecer dentro da casa, né? Tipo, o conjunto de lâmpadas que vai ligar, aonde desligar, né? Sim. Que eu vejo às vezes de cara que faz coisa besta, que é simples, né? Você desliga num lugar e não consegue desligar no outro, né? Liga num lugar... O problema também que dá muito também, que as pessoas acham que é só trocar um disjuntor. Tá desarmando o disjuntor aqui, dá para trocar, colocar um maior, aí que é o problema. Viu, mas espera um pouquinho, mas quando você pega, eu sou muito leigo nessa parte, vocês podem me corrigir. Sim. Mas você faz uma construção, você contrata um arquiteto, fez o projeto. Depois o projeto chama a construtora. Sim. A construtora também tem o construtor elétrico, tem o engenheiro elétrico, que vai fazer aquilo lá, tudo de serviço. Pô, mas ainda tem perrengue nas casas, mesmo bem elaborada ainda, daí tem perrengue ainda no final? Tem. E qual que é o segredo para a gente não ter esse perrengue então? Por exemplo, eu vou construir, como é que eu faço? Ter uma grande atenção na hora do projeto, né? E ter alguém sempre em cima ali acompanhando a instalação. Mas a gente já contratou alguém para fazer isso. Então tem que ser alguém de confiança.
Mas assim, eu vou ter... tem uma coisa que quem constrói reforma fala, né? Tem dois perfis de proprietário de obra e de reforma. O perfil do proprietário que fica junto, que olha de vez em quando, e o perfil do proprietário que quer esquecer e voltar e tá pronto. Acho que a maioria. E quem tem obra, né? A gente tá com um projeto de conversar com essas pessoas, você tem que passar pelo menos uma vez por semana na obra para dar uma olhadinha. Tipo, o cara terminou a parte elétrica, me mostra. Não, mas assim, uma cliente uma vez falou para mim que usa o guia, falou, pô, eu gosto de ir lá na obra, porque o cara da elétrica ficou pronto, ele foi comigo na cozinha e falou, ela foi entrando na cozinha e como se estivesse pronto, entendeu? Ah, eu vou acender aqui, quando eu for lá eu vou poder apagar aqui. Sim. Ah, onde que vai ficar a minha, sei lá, air fryer? Onde que vai ficar meu micro-ondas? Então, tá pensando sobre isso. No projeto devia ter já, claro. Sim, mas tá lá na hora também é importante, né? Até porque no projeto ele é montado com o cliente ali ao lado, né? Você tem que ter um cara de parte elétrica, desculpa falar a palavra, tem que ter um cara fudido. Isso. Não adianta ter bonitinho o frufru do arquiteto, o consultor bonitinho, se tiver uma engenharia elétrica ferrada. Exatamente. Sabe um ponto aí, às vezes, o que acontece? Que ainda se mantém um padrão de projeto. Sim. Não é, Jonas? Acaba assim, o cara, não há uma integração entre as equipes que trabalham naquela obra, na construção. Eu não sei, eu tenho essa impressão até por ter voltado para o canteiro de obra, né? Saída do escritório. Hoje eu não fico só no escritório e gosto de ir na obra. Justamente, eu acho que o profissional, cada um na sua cadeia, precisa estar na obra. Sim. Até aquele cara que vai ficar, talvez, nos acabamentos finais. Sim. E a automação, ela é a última, teoricamente, a entrar na execução. Mas eu estou na obra desde o momento que as paredes estão erguidas, né? O que a gente chama de infraseca passada, né? A pré-instalação, né, das coisas. Porque o que acontece? E aí eu percebi isso na prática. Eu tenho que ser um ponto de integração dos profissionais que estão trabalhando ali. Eu tenho que pegar, então eu chamo o engenheiro civil, chamo o eletricista, o projetista elétrico, todo mundo ali, a gente tenta integrar, por quê? Porque é para a gente se conversar. Porque aí o cara da elétrica, ele não está sabendo que vai ter às vezes o sistema fotovoltaico, por incrível que pareça. E geralmente também são separados do projeto, né? Elétrico do automação é separado. Né? Então, às vezes, separado? É separado o projeto. Então, às vezes, o eletricista que está executando a obra ali está só com o projeto elétrico. Putz, que está sem o projeto da automação. Mas por isso é muito comum. Então, porque não existe essa integração. Ou seja, então o ideal é que quando vai fazer a pergunta... Se vai ter automação na casa, para que aí a empresa de automação converse com a engenharia elétrica, é isso? Isso. Aí pronto, faz a parceria aí já. Desde o início da obra tem que ter o projeto de automação. Exato. Desde o início você pergunta isso para a pessoa? Você vai ter automação? Depende da casa que você entra também, né? Ou não pergunta? Sim. Você tem esse praxe de perguntar? Geralmente tem, hoje em dia, porque as casas de alto padrão que a gente faz, né, sempre tem. Quando eu vejo ali no projeto tem um pontinho de rede ali, opa, tem automação. Vamos falar um pouquinho sobre automação, depois a gente vai nesse enrosco. Agora já entendi que, para a pessoa que vai fazer a casa, ela tem que ter uma conversa do cara da automação com o cara da elétrica, né? Por exemplo, uma vez fui fazer um apartamento, tinha automação, tinha toda a parte elétrica, tinha a parte de alarme de segurança na casa inteira. Sistema de segurança. É outra fiação também, né? E rede é outra coisa. E o cara da civil. Não, rede normalmente não, porque... Não dá, tá. O que acontece? Pelo menos a nossa empresa, a gente tem... o portfólio é um ecossistema. Porque elas são independentes, né? A automação depende de conectividade, mesmo não usando necessariamente para todo o conjunto o mesmo protocolo que a gente diz. Mas o ponto de saída para a internet vai ser uma rede distribuída dentro da casa. Porque tem casa que a laje não deixa passar o sinal de jeito nenhum, né? Você já E aí precisa conversar também com o civil, né? Que é o cara que primeiro começa a gerir a obra ali, né? Sim. Porque é ele que vai preparar a infraseca. A infraseca, Então, se ele não souber... É o construtor, que é o seu Zé que vai estar lá na obra. Você tem que estar tudo inteirado. Eu agora estou num projeto que eu converso direto com o engenheiro civil. Aí entrou no momento que aí entrou a participação do eletricista. Aí foi a reunião com o eletricista. Eu estou gostando de conversar com você, mas com vocês, inclusive quando você falou de automação, porque você vê essa molecada montando empresa de automação aí, o cara acabou de se formar em engenharia, né? Porque engenheiro e
e jabuticaba no pé, o que mais tem hoje, né? Entendeu? Não, tem mesmo jabuticaba. Tem um monte de engenheiro, advogado, tem um monte de médico, tem um monte. Agora quer ver um profissional bom. Eu trago, é verdade. Estou desfazendo do profissional. Estou falando que o cara precisa. Eu sou assim, se você diferenciar, vai no médico com 2 anos de formação, quando o cara pôr a mão em você e fala assim, ó, você está com problema no fígado. Você não vai falar, esse cara é tonto. Agora vai no médico de 40 anos e pôr a mão em você aqui, o cara fala assim, você está com isso, assim, você pode falar, pode ter certeza que é certo, porque é experiência. Então, essas são experiências de médicos, né, e profissionais que não tem jeito. Então, quando você pega uma pessoa com bagagem, eu quero dizer para você, que vai construir uma casa hoje, quando você vai fazer eu não sabia disso, tem que pegar automação, já no começo vai ter automação na casa? Isso. Óbvio que vai ter, porque hoje está tão popular a automação que qualquer um tem Alexa hoje. Eu não sei como inventaram outro nome dessa Alexa aí, né? Porque hoje se tornou um negócio muito barato perto do que era antigamente. Não sei se isso... Tem vários tipos. Não, tem vários tipos, né? E então você tem que conversar, pegar a automação, pegar a engenharia elétrica e pegar o consultor e falar assim, ó, se conversem aí porque eu quero tudo na minha casa, para ficar o mais perfeito possível para não ter perrengue depois. Acho que é isso. Mas vamos falar de automação. A automação até um pouco tempo atrás era coisa de gente muito rica. Ou de pouco acesso, né? E toda vez que você ia conversar com uma empresa de automação, arrepiava até o pelo do pé, para não falar de outro lugar. Então era um mundo que você não... Sim, era só para elite, né? Você não sabia, cara, o que você estava comprando. Você não sabia o que você estava comprando. Hoje a gente sabe o que está comprando? Sabe, desde que ele seja bem assessorado. Senão cai na conta, pode cair no conto do vigário ou numa... como a gente conversou até aí um pouco nos bastidores, ou numa situação de que o profissional pode te levar para um caminho equivocado. Porque o que acontece? A automação, o nosso mercado, ele meio que absorveu, a partir do momento nasceu aquela faça você mesmo, do it yourself. Sim. E aí, toda a tecnologia nova, ela acaba esbarrando na questão cultural. Né? Eu vou resgatar aqui um paralelo aí, que o Jonas não vai saber talvez, né? Mas eu também não sei direito, porque eu só ouvia da história do meu pai, né? Houve um tempo, por exemplo, que o brasileiro não aceitava o carro 4 portas. Não. É ou não é? Isso é verdade. Então, eu não sabia disso. Isso é verdade, eu lembro muito bem. Não faz sentido, né? Eu lembro que eu era moleque, gostava de acompanhar meu pai assim para comprar as coisas, né? Carro, meu pai vai comprar um carro novo, legal. Eu falei, pai, por que você não compra assim? Eu lembro que meu pai foi comprar um Del Rey 4, e o cara queria vender um Del Rey 4 portas, né? Não, porque esse aí nós vamos morrer com ele, né? Aí eu já criança, talvez a cabeça já de engenheiro, né? Lógica, né? Falei, mas não faz sentido, pô, 4 portas é mais fácil de entrar no carro. Toda vez quem teve carro com 2 portas sabe o perrengue que é entrar a família toda no carro. Sim. Né? E aí, passado um tempo, hoje é o contrário. A não ser um carro esportivo, óbvio, tem é um nicho, é outra ideia, mas um carro padrão, né? E eu gosto também de fazer um comparativo ainda com a questão automobilística, o câmbio automático. Né? Câmbio automático era o quê? Na década de 80? Não podia também. Não podia, mas era um item de quem? De que categoria? De classe? De que classe? Rico, mas comercialmente também não vendia. Não vendia, porque tinha lá os Alfa Romeo da vida que quebrava, né? Mas assim, se você pegasse assim, uma BMW, uma Mercedes, uma Ferrari, certamente, um Corvette, certamente ele seria com câmbio automático restrito àquele público muito high-end, né? Que a gente chama, o alto luxo mesmo, né? Então, de certa forma, agora hoje em dia, como que funciona? Né? Que carro que não tem um câmbio automático? Ou ainda mais outros itens, né? Ar-condicionado, por exemplo. O problema é pegar no tranco esses carros que não pode, né? Que já é... Aí se parar... 70, 80, os números mostram aí, 70, 80% dos carros produzidos hoje são automáticos, um câmbio automático, né? Até a nova geração, a geração Z, geração de millennials, eles já não sabem, tem dificuldade de passar no exame lá da autoescola porque não sabe dirigir o carro manual. Então, fazendo esse paralelo, a automação ela está indo nessa direção, de virar um item padrão das casas, né? E aí por vários motivos, né? A praticidade, né? Tem o apelo da facilidade de uso, o conforto. O recurso mais escasso que a gente tem hoje é o quê? Tempo, né? Todo mundo quer ou ganhar de alguma forma, que é mais difícil, ou salvar tempo, né? Então ela
vem o apelo de praticidade vem assim, vou dar um exemplo. Às vezes você vai assistir um filme numa hora de lazer, entretenimento na sua casa, né? Você vai assistir um filme. Quantos controles remotos você tem que usar para assistir um filme? Ligar a TV, ligar o receiver, ligar o ar-condicionado, abrir ou fechar uma cortina, né? Sim. Automação, você aperta um botão. Ou depende da interface que você for usar, você vai tocar uma tela. Ou você vai falar para a nossa amiguinha lá, filme, assistir cinema, assistir filme. Sim. E pronto, todo o show, né? Sim. E da mesma forma, e aí não se resume, né? Assim, a Alexa, ela é uma protagonista, né? Aproveitando essa abordagem também, ela é uma protagonista nessa história, mas na verdade ela é uma coadjuvante, né? Porque ela não é automação, é um erro, é um equívoco, mas assim, não é um erro proposital, que a automação passa muito hoje, o nosso desafio como empresário é a educação sobre a automação em vários aspectos, né, que existem, porque o mercado, como ele explodiu, assim, dando um leque muito amplo de opções, então isso confunde todo mundo, desde o consumidor até os profissionais da área da construção civil, que não sabe, a não Mas ser... Mas ela é um plugin da automação, né? Vamos dizer, Alexa. Ela faz o negócio acender, mas através dela, do comando de voz dela, né? Ela é só um elemento, né? Sem dúvida. Tá. Sem dúvida. Eu queria até mostrar, posso mostrar? Logo na tela para nós. Mostrar um pouco dessa... Assim, a gente, mais do que falar, os números falam por si só, né? Então, a gente tem alguns números aqui no âmbito Brasil. Aqui é a leitura do mercado aí mais recente, né? Onde a gente vê a 2019, né? É um marco na história. Antes disso não tinha automação? Tinha essa automação um pouco mais voltada para o mercado de luxo. Tá? O que aconteceu em 2019? A Amazon lança a Alexa no Brasil. E aí isso puxa, porque a automação ela não anda, o assistente de voz ele não anda sozinho, né? Ele faz a linha, talvez uma linha de frente, mas ele precisa de um conjunto, de um ecossistema para ser comandado. Né? Então precisa se formar um ecossistema. Então lá nos Estados Unidos 2017, aqui no Brasil 2019, e aí a gente tem a alavancagem que a gente tem no mercado. Isso aqui ainda é um pouco número, isso é Brasil, tá? Lá fora esse mercado já parte de 20 bi, né, em dólar, e vai hoje fechando a projeção em 120, mais ou menos. E a gente está fechando em 3,1. A pandemia ajudou aqui também, né? Com certeza. Conforto em casa. A briga da turma. Cadê o controle? Cadê o seu todo mundo em casa? O pessoal parou, né? Poxa, entendeu que queria mais conforto em casa e outros itens a mais. Você trabalha com som também, ambiente, essas coisas também? Sim. A gente trabalha... fazer tudo, né? Áudio, vídeo, telão, tudo você coloca, projeto. Home theater. Home theater, né? O home cinema, como a gente chama. E como é que é esse negócio do home cinema hoje? Também que o projetor também ficou um negócio barato, né? O projetor, ele assim, comparado com a televisão, tem que equilibrar com ele. De altíssima qualidade, né? Porque você precisa ter, vamos dizer, uma potência, né? Um projetor mais potente para ter o mesmo nível de resolução de uma tela de TV, um determinado nível. Então, assim, ele acaba saindo um pouco mais caro. Só que ele propicia um tamanho de tela maior. Né? E você aconselha a televisão ou o projetor na casa? A gente analisa caso a caso. Se você tem uma sala de cinema de 20 metros quadrados, talvez eu indicaria mais a televisão, que você vai estar mais próximo, né? Então a gente dimensiona todos os aspectos, porque às vezes existem outros equívocos nessa área também, né? Porque o cara acha que assim, ele está numa sala de 12 metros, 20 metros e coloca uma baita de uma TV de 85 ou mais, que hoje já está chegando a 120, quase o mesmo tamanho que o projetor consegue oferecer. Sim. Mas o projetor é mais barato que uma TV. Não, depende do projetor. O de alta ele fica acima, mais caro. É mais caro. E é ruim ergonomicamente para a pessoa assistir daí. É ruim, né? Porque você tem que dimensionar a distância. Pode fazer até ruim para a visão. Você tem o tamanho de tela correto de acordo
com a distância que você vai ter, o tamanho da... O que fica na área externa, por exemplo, que liga assim na área externa, também é um outro tipo de projetor, é isso? Hoje está se utilizando muito, já está começando outro aspecto que favorece, né, a automação, assim como outros mercados. Vamos fazer outro paralelo aqui, o mercado de smartphone. Né? Tá. Eu trabalhei nessa indústria e aí a gente vê um comportamento de mercado parecido, né? Então começou lá quando lançou smartphone, não estou falando 2007 mais ou menos ali, né? Com a terceira geração de telefonia celular. O que acontece? Naquela época você dava os 2 rins, né? Hoje você dá um só para o iPhone, né? Naquela época você tinha que dar os 2 rins para ter um iPhone, né? Então ficava muito restrito. Tudo bem que depois teve uma questão de apelo aí de toda uma geração que quer ter isso por outras razões, mas era bem restrito. Mas se formou um mercado que você tem desde os smartphones de entrada, né? Tá. O que a gente chama de entry level, né? Depois vai o médio, os medianos ali, e o high. E a própria Apple, né, que assim, é mais notória no high, ou no premium, melhor dizendo, que na verdade são 4 camadas que você acaba tendo, Sim. que ela pegou e também diversificou isso. E na automação está acontecendo algo parecido. Então você tem uma gama ali, na verdade diferentes gamas que você tem opções. De né? qualidade desde o faça você mesmo, né? Até uma linha mais luxo, continua tendo a linha luxo, né? O grande diferencial é que a indústria ganhou escala, então você começa a ter itens que eram restritos desse luxo lá no mercado médio. Né? Quer ver, eu tenho outro gráfico, não sei se dá para a gente mostrar aqui. Outro gráfico na tela. Então é mais ou menos isso daqui, ó. Né? Ó, de novo, né? Se a gente voltar lá em 2019, o que acontece? Nossa, como o Alex falou, poxa, era alto padrão. né? Tá, então tinha razão. Alto e altíssimo padrão, né? A e a A, né? E aí a gente, não é exatamente 2019, mas ao longo desses anos, a partir de 2019, aí entra a Alexa, entra no mercado muito puxado para uma indústria de consumo de eletrônicos, né? As grandes aí, né? Como citei, Apple, Samsung, LG, Sony, e aí as grandes também da indústria, ligada à indústria, de certa forma até de materiais para construção, né? De iluminação, Sim. Philips, Yale de fechadura e outras mais. E aí todo mundo começa a pegar essa onda, ver o potencial que é a automação, das diferentes formas, né? Então a gente acaba aqui mais recentemente a gente tem um mercado que tem um mercado de entrada, né? E esse mercado de entrada não é ruim, porque às vezes é o primeiro contato com a automação. Aí a pessoa passa por uma nova fase. Ela vai até um limite, que é o que a solução pode oferecer. Normalmente, por exemplo, ela consegue um ambiente, automatizar um ambiente. Muito mais do que isso já não vai dar problema. Né? Ela vai começar a ter dor de cabeça se ela usar a mesma solução. E aí ela começa a entender que existe um mercado médio, que é onde entram os especialistas, um mercado mais especializado, e daí por diante. Isso também não vai ter empresas especializadas nesses padrões? Não. Acho que uma empresa de automação, por exemplo, como é que eu pego uma empresa? Como é que eu pego uma empresa? Eu vou pegar uma parte elétrica. Como é que eu pego um trabalho de engenharia elétrica bom? Como é que eu sei que estou contratando você, por exemplo, que é bom, Jonas? Geralmente hoje Jonathan. Hoje a gente pega bastante trabalho, não só com guia, mas também muito por indicação. O pessoal, a gente costuma fazer o nosso trabalho nos locais lá, né, que a gente é chamado, e a gente acaba tendo aquele bate-papo com o cliente, mostrando para ele o que está acontecendo, né, o porquê aconteceu, porque geralmente o cliente ele é igual qualquer um, assim, não entende muito da área, né, ele não conhece o que está acontecendo, não sabe o que foi feito. Aconteceu esse defeito por conta disso, deveria estar dessa forma, não está. Aí que a gente mostra, aí o cliente executa o trabalho, aí que ele vai entender o que aconteceu de errado. Ou seja, mostrar o caminho para o cliente, né? Mostrar que você sabe, né, do que está falando. Sim. Ali, quando ele percebe. E a gente tem bastante cliente hoje, que a gente começou com guia no começo, quando eu entrei. Legal. E a gente fez o serviço para o cliente falou assim, não, interessante, eu gostei do seu trabalho e tudo mais. E
cliente eu tenho uma empresa em tal lugar, vamos lá comigo? Vamos. Então vamos lá. E a gente continua fazendo trabalho para ele até hoje. Fazendo outras coisas além do que você fechou. Então a indicação é muito forte nesse sentido. A indicação é muito forte, porque hoje na parte elétrica tem muito, desculpa a palavra, picareta. É isso que eu quero chegar a esse ponto, tanto no seu como no dele, né? Sim. Como saber que a gente não está pegando picareta para fazer trabalho para a gente, né? Uma solução que a gente está trazendo com o guia é as avaliações dos profissionais. Sim. Tipo, igual o Mercado Livre, igual o TripAdvisor, dentro do guia tem as avaliações. Então, tipo, os profissionais mais bem avaliados ficam entre os primeiros. Por isso que a gente fala para a galera que anuncia, fala para a galera te avaliar. Sim. Te avaliar, te dar lá os pontos, Sim. fazer um comentário, isso é legal, porque as pessoas veem que você está fazendo um bom tiver trabalho, né? Por exemplo, no início de uma obra, eu contratei um engenheiro e você... tô procurando agora um eletricista para executar o projeto. Pede para ele trabalhos antigos dele, referência do que ele fez, do que ele fez, e pergunta para o seu engenheiro, né, ver se ele está de acordo com o que está executando. Pelo menos você já está tirando uma prova, né? Igual contratar uma pessoa, né? Você vê os trabalhos anteriores. Sim. É que as pessoas, cara, têm preguiça de fazer isso, né? Muitas vezes, né? Igual o Alex falou, né? Estou tentando um engenheiro, arquiteto, assim, assado. Pedir as indicações. Já para não ter dor de cabeça. Para não ter dor de cabeça. Por exemplo, a gente está falando de automação, por exemplo, aqui com o Wesley. Por exemplo, você vê ali, tem vários padrões de atendimento, Sim. né? Pelo jeito, o cara que faz o médio, ele vai falar que faz o alto padrão também, com mais complexidade, com mais delicadeza, mais dedicação de engenharia, né? O recurso, outra coisa. É diferente fazer um padrão para um cara que está começando uma casa de 200 metros quadrados, um cara que fazer uma casa de 600, 700 metros quadrados. Quando eu comecei a JTCA, eu até então só conhecia a parte da Alexa, né? Na parte de automação da Alexa. Até então eu cheguei numa obra e deparei com um painel fora da elétrica, um painel gigantesco. Aí eu abri, era só parte de automação para residência. Então aquilo eu falei assim, opa, peraí, é um lado, é uma coisa nova, né, que eu tô vendo aqui, né? Então... Isso que eu ia perguntar para você, tipo, para os próximos anos, o que você quer trazer para sua empresa? Assim, tem alguma perspectiva de buscar novos conhecimentos, novas coisas que você quer trazer? Você já tem essa ideia aí? Sim, a gente está com alguns projetos para 2025 agora. Esse ano a gente tinha a ideia de trazer a parte da fotovoltaica e a parte também de manutenção e instalação de ar-condicionado. Tá. A gente conseguiu. E próximo ano agora a gente está com alguns projetos aí pro ano que vem. Boa. Então tá na parte de manutenção também, de ar-condicionado? Sim, a gente está também. E a turma tem que fazer manutenção, porque esses negócios fazem um mal danado pra gente. Exatamente. Quanto tempo de fazer manutenção? Por norma, a cada 3 meses a limpeza geral. E se for um local público, tem que ser a limpeza mensal dos filtros. Então, além da limpeza mensal, que é a básica dos filtros, retirar um filtro e lavar, jogar lá, né? isso, jogar um bactericida ali e até mesmo desmontar a tua carcaça, lavar, bater o VAP, jogar bactericida, tudo, né? Porque ali o filtro ele acaba deixando passar um pouco de sujeira para dentro, né? E aquele dentro aqui é fungo, lodo, então fica bem feio. Tá uma loucura, né? Fica bem feio. O trabalho de uma empresa de automação, quem mais procura hoje? O público mais forte ainda é a classe AB? Quem que compra isso? Eu diria que está ficando um pouco mais, está refletindo essa democratização. Está bem variado, mas assim, ainda está concentrado, até dados do IBGE mostram, né? Assim, a gente tem hoje aí de 90 milhões mais ou menos de residências, né? A gente tem em torno aí de 9,9%, em torno de 11% com algum dispositivo inteligente, né? Tá. E esse público, esses 11% aí, mostra que é um público que já tem um dobro de capacidade de aquisição, né? Sim. Poder aquisitivo do que a grande maioria. Legal. Então, assim, a gente vê, mas eu ainda tenho, eu falei que é um processo educacional, né? Tanto o lado da gente ensinar o mercado as soluções corretas que envolve nesse mercado de automação, quanto desmistificar alguns tabus, né?
mostrando aqui essas leituras de mercado, por exemplo, porque assim não está mais restrito a esse público, né? Não, mas por exemplo, mas a gente ainda tem pouca informação. Por exemplo, eu vou contratar, vou comprar uma geladeira ou comprar uma televisão, eu vou lá e vejo o orçamento, faço um orçamento. Como é que eu faço o orçamento para automação? Aí que tá o negócio. Eu chamo você, vou fazer lá, o Wesley faz para mim aqui a automação, essa casa é assada, eu quero assim, faço tudo que eu quero para você, eu passo o mesmo brief para o outro. Existe isso hoje no mercado? É uma coisa estranha ainda, né? Automação é uma coisa meio, não é personalizada? Não é varejo, né? Não é varejo, é um projeto. E aí você vem e faz por 30 para mim, o cara faz por 100, ou o outro está muito ruim, ou o outro está muito caro. Essa percepção e aí que a cultura que precisa ser criada. Existe, e existe em qualquer camada. Existe na A, na B. Porque uma construção. O Oasis, que não se importa muito, ele está muito apegado a preço. Sim. A gente vem de valor. Não, sim. Vai agregar valor. Vamos falar de um construtor, para ser mais simples agora. Pode ser até construção, pode ser até uma engenharia elétrica ou um construtor. Vai fazer uma obra, um construtor bom, ele vai comprar uma casa hoje para fazer a parte dele com os pedreiros dele de 1.100, 1.500, 1.150, 1.200 a R$1.500 o metro quadrado. Então você tem um parâmetro. Aí na automação, como é que eu vou saber que eu estou pagando? Quanto que é? Assim, cada 100 metros quadrados de automação, você vai pagar tanto. Hoje não tem isso no mercado. Aí como é que funciona isso? Mas isso cai numa categoria, como que o arquiteto cobra o projeto, por exemplo? No metro quadrado. Não. Ele cobra de acordo com o nível de personalização, com um projeto personalizado para você. Ele não vai lá, não tem como, não é um comum. Mas eu acho. Eu entendo o que você está querendo dizer, mas assim, aí nós estamos falando que meio que uma mão de obra que está virando quase um commodity, né? Porque é a base, assim, coisas muito básicas, né? Não dá para fazer isso usando tecnologia, senão você cai num risco altíssimo. Porque eu vou fazer automação, então, eu vou fazer automação. Como é que eu faço? Então, o que eu acho que empresas como de automação deveriam ter, sei lá, né, uma ideia, é como se fosse um cardápio de um restaurante. Você quer o básico, o moderado ou o avançado? Isso. O básico de uma automação residencial é isso, isso e isso. Ficaria tanto. O moderado, isso, e o luxo, isso. Para ele poder tentar deixar mais lúdico para o cara que vai comprar que não entende nada, né? Não sei. Em parte, sim. Tá. O nosso modelo de negócio hoje, por exemplo, vai nessa linha. Para um determinado segmento. Por exemplo, apartamentos. Legal, se for apartamentos de médio, tamanhos médios, né? Um pouco 3 quartos, 2 quartos. Algo em torno aí de 90 metros quadrados, de 60 a 90 metros quadrados. A gente tem um kit apartamento. Aí, legal. O básico o que vai e o nesse avançado. kit? Então, hoje a gente está conversando por exemplo, algumas construtoras, né, que trabalham um pouco mais fortemente nesse segmento, oferecendo esse kit. Aí, então eu tenho, o que eu preciso mais no apartamento? Tem mais o aspecto da iluminação, né? Não tenho tanta área, tanto recursos dentro do apartamento. É uma estrutura um pouco mais básica, né? Então, volta naquele que eu estava dizendo. Aí é um pouco assim, virou um pouco, dá para padronizar, né? Agora, se a gente vai para um outro segmento de casas, é muito personal. Se eu vou para uma casa de világio, que também é padrão, então dá para a gente também definir um kit. Claro. Que não vai fugir de um projeto para o outro. Concordo. Não vai, né? Mas se a gente vai para casas mais amplas e vai subindo essa escala, sei lá, 300 metros quadrados, 500, 700, né, que a gente conversou aqui, aí a coisa tem que ser um pouco mais clara, tem que ser personalizada. Então tem uma padronização, né? Existe uma... E a gente tem oferecido esse tipo de alternativa justamente para mostrar para esse público, olha, você pode ter automação. Para ficar tangível também, né? Para explicar. Um custo acessível, um custo justo, e você vai receber algo que com qualidade. Sim. Automação, para mim, eu acho que é igual clínica de médica com médico responsável. Sabe aquele médico responsável? Para mim, o que manda é o que está ali atrás assinando, que é o engenheiro. Se o cara tiver um histórico bom, porque o cara não vai fazer besteira, né? Você pega um cara que tem um histórico, tem conhecimento, né? Engenharia de elétrica, de telecomunicação, já sabe não sei o quê. Então, ele tem um currículo muito bom. Então, isso traz para ele, porque o WISE por WISE, vai desculpar o WISE por uma outra empresa, automação. O que traz por detrás disso aí é o equipamento, onde ele compra, o outro compra. Mas você está com uma equipe interna lá que você treina. É o cara. Porque tem que ter uma equipe legal por trás. Está com quantas pessoas lá hoje que está te ajudando nisso? Nós temos 2 equipes no momento. Tá. E assim, são
profissionais escolhidos a dedo, né? De acordo com a sua qualificação. Porque não dá, porque é um risco, entendeu? Porque eu estou na obra, eu estou na obra, mas eu sou para só pra um, eu não treinar posso essa estar em turma todo momento. Então eu tenho também que Automação é contratar terceirizar o cara, essa execução, né? No sentido da execução, da implantação. Mas é fundamental hoje, né? Porque a gente tudo está subindo a régua em termos de conhecimento tecnológico. Sim. Porque tudo tem tecnologia. O currículo te dá fortaleza para a tua empresa. Sim. O que faz e mesmo eu, se você não soubesse, se você tivesse empresa de automação sem ser engenheiro, eu tenho certeza que você não estaria com a empresa. No último ano eu fiz aí pelo menos uns 4 cursos. Porque você se associa, ou se torna parceiro de um fornecedor, e aí eu seleciono esse fornecedor, que são fornecedores que trabalham só com profissionais do mercado de automação. Ele não vai... Se o Alex chegar lá, eu mesmo quero comprar, Wesley. Eu sinto muito. Você não pode comprar porque ele só vende para profissionais especializados, justamente para garantir que o produto dele vai ser devidamente instalado, utilizado. Né? E no teu trabalho é a mesma coisa. O trabalho não muda muito. Pelo jeito que eu vi aí, se não for quem está por detrás ali, exatamente. Por mais que você monte equipe, um monte de coisa, ou você perde mão, ou você vai ficar louco trabalhando, né? Eu não sei como é que é esse crescimento. Eu estava comentando com você sobre isso. O teu negócio também é um negócio complexo também para crescimento, né? Sim. Porque quando você pega uma empresa muito grande de automação, o cara tem várias equipes. Sim. O cara tem uma engenharia de trabalho lá completamente diferenciada. Não tem um trabalho personalizado para você. É o caso dele. Você senta com o cara, ele vai conversar com você. Olha, acho que é um negócio fazer assim, fazer assado. Mas tem que ter. Até onde vai isso? É a dor do crescimento, né? É a dor do crescimento. Não, onde ficar num pedaço, igual você já está querendo para refrigeração. Já falou outra coisa aí, não sei o que você falou aí. Sistema solar. Então, já quer fazer outras coisas. Tudo são pessoas, né? A gente depende de pessoas. Sozinho você não faz nada. É tudo muito lindo as ideias, mas e daí? Até o meu crescimento tem que segurar, né? Porque a gente não tem pessoas que a gente precisa para trabalhar com a gente. E a capacidade não é só de contratar, a capacidade de reter pessoas. Exatamente. Mas, cara, um ensinamento que um empresário da construção também me trouxe, achei muito legal. Todo mundo reclama de mão de obra. Sim. Esse cara é um cara do ramo de gesso. E ele criou um núcleo de treinamento de sala de aula de gesseiro dentro da empresa dele. Ele criou uma sala de aula lá, ele treina as pessoas, os melhores ficam com ele, entendeu? Então, quer dizer, em vez de ficar, né, muita gente reclama, qual que é a atitude sua como uma empresa que também ensina, entendeu? De alguma maneira, porque esse lance do jovem aprendiz e tal... É criar receita, né? Isso, né? Entendeu? Não adianta ficar só reclamando. Que maneiras que a gente pode criar mecanismos para gerar essa demanda, né? Se o gargalo é esse mesmo, né? E ir para cima. Por outro lado também, igual eu falei, a gente está falando que o engenheiro, igual o Jabuticaba, um monte saindo. Por outro lado também começa a ter um monte de profissional habilitado. Que está na faculdade, não tem conhecimento no começo, mas você vai trabalhar como estagiário numa empresa como a sua, o que você pode ensinar? Corre o risco do cara se formar e ter um padrão e que depois ele querer ser empresário também, mas até aí a Inês é morta, faz parte do negócio. E aí até aí o cara prestou serviço, trabalhou com você, não tem como fazer. Ele pode virar um parceiro mesmo. Exato, não pode pensar pequeno. Exatamente, o teu negócio em Sorocaba é excelente. O teu negócio, porque nós temos faculdade de engenharia aqui. Tem bastante clientes hoje que eles chegam e falam assim, Jonathan, tem como você fazer para mim um orçamento? Tem. Chega lá na casa do cara, então é isso. Tinha um cara fazendo para mim aqui, mas ele não sabe fazer. Aí eu chamei você. Assim, aí chega lá e... O cara não sabe fazer por quê? Porque às vezes é uma coisa assim que ele não tem conhecimento. Mas é engenheiro também? É um técnico, alguma coisa? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes eu tô famoso de careta. Elétrica sem fazer um curso técnico? Fale pra mim, gente. Eu não consigo desligar uma lâmpada. Tem. Infelizmente tem. Às vezes é que vem de indicação falha, né? Um grupo do condomínio indica uma pessoa, mas é um parente, um tio meu que falou que faz, mas putz, no fim... Tem. Né? O que você deve levar em conta para automatizar uma casa? Além da casa, é claro. Um pouco daquilo que a gente já falou aqui, eu acho que assim, começa pela referência, né? Você contratar uma empresa referenciada, até por outros profissionais, porque um grupo, como uma comunidade de profissionais, ele não vai indicar o outro, ele vai um risco de macular a marca dele, né? Então, assim, a gente começa por aí. Outra coisa é planejar e projetar. Não custa muito planejar e projetar, né?
E depois que você tiver se você não planejou e projetou, e aquela velha máxima, né, que o papel aceita tudo, e é isso mesmo, ou né, o computador aceita tudo, né? Então pare para planejar, se rodeie de bons profissionais, né, faça com que eles se conversem, force isso se for necessário, né, ou tenha um gestor que vai fazer essa intermediação, um intermediador mesmo, né? Como eu falei aqui antes, eu percebo às vezes essa situação, eu tento fazer a função intermediador, se não existe aquela intermediação, porque senão vai refletir negativamente para mim. Mas quem tá escutando o podcast, às vezes pode falar, né? Pô, mas eu não tenho o engenheiro civil da obra. Sim. Mas não tem o engenheiro, mas você tem o construtor, né? O cara que está construindo. Sim. Então, é esse construtor que tem que se comunicar com a elétrica, com a hidráulica. Ele vai ser o líder ali que vai... Eu participei de 2 obras onde tinha uma pessoa que era voltada só para isso. Boa. A pessoa ia lá para acompanhar... Gerenciamento de obra. Gerenciamento de obra. Eu acho que uma coisa fundamental é assim, a gente tem que criar cultura, as pessoas, né, infelizmente hoje está saindo muitas casas modernas, mas desatualizadas. Como assim? Né? Boa frase. É a mesma coisa de você comprar um carro com um design super bacana, seja a categoria que for, SUV, sedã, hatch, esportivo, e ele é super bonito por dentro, aí você entra no carro, não tem lá... Plástico duro. Não tem o câmbio automático, não tem o acabamento, não tem o vidro, A bateria dele não dura tanto. O vidro não é nem elétrico. E você vê, o meu carro tem... Vou dar um exemplo, eu gosto de dar um exemplo do carro, porque eu acho que eu gosto de carro, né? O meu carro tem o sistema que você acionou o travamento, né? O alarme, que seja. Então, é bem a automação residencial, né? Então, ele sobe o vidro. Da minha esposa não tem, porque não veio de fábrica. Pô, cara, como que os caras não fazem isso? E o carro, assim, o carro também, dela... Cara, super moderno e não sobe o vidro. O carro dela tá acima do meu, entendeu? Então, como pode? Não só, outro dia eu parei lá o carro dela, eu tava usando o carro dela, e a hora que eu olho para trás, pô, os vidros tudo aberto. Puta, horrível. Então, assim, tenha esse cuidado. Eu faço essa analogia porque a casa, o projeto de construção, ele envolve subsistemas ou camadas, vamos dizer assim. Então, você tem que ter a camada da construção civil. Claro, isso é obrigatório, né? Claro. Você vai ter a camada da elétrica, com várias coisas, fotovoltaica, etc, etc. Você vai ter a camada do arquitetônico, do luminotécnico, e você tem que ter a camada não só da automação, um sistema tecnológico para casa. Você quer uma casa com internet tudo, né? Robusta, com qualidade. Você quer uma casa com entretenimento que você tenha sonorização em vários ambientes. E associado a isso, você quer ter a facilidade de controlar todos esses recursos da casa. De uma maneira prática, desde o toque do botão, da tecla, né? Ou falando, nem todo mundo tem essa familiaridade com a assistente virtual, então você tem outras interfaces que facilitam, né? Nas diferentes idades, gerações. Viu, rapidinho, pergunta rápida. Vocês fazem carregamento de carro lá também, aquele sistema de carregamento? Também está no nosso portfólio. Legal. Para fazer carro elétrico. Isso. Carro elétrico. Entra nessa camada da tecnologia. Então. Tá dentro. Apesar que acho que o carro elétrico não vai pegar no Brasil, né? Será? Lá, vamos ver a opinião dele, vai. Rapidinho, opinião rápida, vai, que a gente já está estourando o nosso tempo. Olha, onde... Quero ver o terceiro dono do carro elétrico, hein? Você me acha terceiro dono do carro elétrico, eu compro um. De novo, tem o seu momento. Tem o seu momento. A gente começou, às vezes a gente pega uns atalhos. A gente começou pelo híbrido, ao invés de ser o 100% elétrico. É bom. Tem o seu momento, requer infraestrutura, capilaridade de carregamento. Eu trago a galera aqui para falar sobre isso, né? A gente tem, assim, nós somos um país de desafios, né? Europa não deu certo, Estados Unidos não está dando certo. O que vai acontecer com esses carros elétricos? Eu trouxe um cara de carro que vende carro usado aqui. A entrevista dele nem foi no ar ainda, porque tanto compromisso que a gente está aqui com a gente, que vai semana que vem o compromisso, a entrevista dele. Ele falou assim, Alex, eu acho é duro achar um segundo dono para o carro elétrico. Segundo dono. E a perda de um carro elétrico hoje, o carro é de 100 mil reais. Você pega um carro de 270 pau, você não vende por 150. Você não acha para o segundo, imagine para o terceiro dono.
Então nós estamos tendo vários problemas em relação a isso, muita reclamação dessa tecnologia porque não tem onde abastecer. A situação também. Então a situação está bem caótica em relação a isso. Mas é não igual que você vendeu o teu aparelho lá, não, isso não vai mudar nada. Você vai instalar o aparelho lá, tá tudo bem. Tem que colocar mesmo, porque quem fica ligando essas porcarias de tomada normal aí, eu mesmo fiz uma tomada dessa e nunca liguei. Porque, chega outro dia o carro tá pegando fogo. Nossa. E o híbrido, ele pega menos fogo que o elétrico, né? Bateria menor, né? Mas o elétrico, se pegar fogo, cara, vou contar pra você, aquela fumaça, inalar aquela fumaça, você morre na hora. É igual a bateria do celular. E o carro não para de pegar fogo. Então eu não sei aonde que nós estamos falando de carro elétrico. Vai aonde esse carro elétrico? Fale pra mim. É difícil. Você deve estar estudando isso, bastante que você gosta de carro elétrico. Você acha que tem... lá. É que é uma palestra, ele é meio palestrante, né? Ele gosta de contornar o negócio. Vamos deixar por um próximo. Precisa de tempo. Cara, louco. Não, mas é um tempo, exige tempo. Mas venha, vai ser um prazer recebê-lo aqui, viu? É uma curva de entrada de novos produtos, né? Tem desafios iniciais. Bom, eu queria agradecer o Jonathan Almeida aqui da JSA Almeida, né? Isso. Manutenção. Parabéns pela sua história, pela sua coragem, né? Obrigado. De sair lá da CLT. Eu sei que é desafiador para você, Sim. mas vai com tranquilidade, vai fazendo as coisas aos poucos, né? Isso. O importante é a geladeira, eu sempre falo, a geladeira da casa da gente estando cheia, não tem pressa para fazer as coisas. Porque o jovem tem muita pressa para fazer as coisas. Exatamente. E a gente tem que ir tranquilo, sabe? Sem aquela ânsia, né? Se você está ganhando dinheiro, está indo, vai tranquilo, vai dominando, pega mais uma obra aqui, pega outra obra ali, vai crescendo sustentavelmente, degrau por degrau, para que não se atropele e a gente não se perca. Porque tem vários fatores, né? Fora a questão de pegar o trabalho, é de entrega, pós-venda, a gestão financeira da empresa, um monte de coisa, sabe? Problema com o funcionário, de repente no meio do caminho dá um problema lá que tira o seu do chão. Então tudo isso tem que tomar muito cuidado, né? E a mesma forma que você teve ensinamentos, quando você colocar pessoas técnicas lá, que você ajude também a ensinar essas pessoas, independentemente se elas vão ficar com você ou não. Sim. O que faz uma boa retidão hoje de profissional é o seu lado mais humanizado. Exatamente. É você mais espiritualizado, é você olhar para a pessoa com mais compaixão, com mais amor. E assim é a vida. Hoje está levando todo mundo para esse lado. Quem não for para esse caminho, que é aquela de toma lá, dá cá, não vai funcionar mais. O mundo mudou, né? E as pessoas têm que entender isso. Então, e às vezes, aquilo que estão falando hoje em dia, né? O mundo já se fala de uma moeda única e com salário único para todo mundo. Para que todo mundo possa ir e vir em todos os ambientes do mundo, entendeu? Sem passaporte, sem discriminação. Você imagina um mundo desse? É mais ou menos isso que a gente tem que pensar antecipadamente, para poder começar a criar um fluxo de energia em cima disso. E parabéns, Wesley, pela tua história. Eu gostei muito, eu acho que você tem... Dentro do mundo da automação, eu não converso muito com o pessoal da automação, né? Até pretendo trazer mais pessoas para entender um pouquinho o processo. Acho que tem muita empresa comercial na história. Eu não contrataria para o meu trabalho hoje uma empresa muito grande de automação para fazer um trabalho. Eu acho que trabalho conversar com um engenheiro que vai nos batidores tomando um cafezinho, o cara olhando o teu projeto comercial, vendo a tua construtora, e ele consegue um projeto de automação muito boa com o cara pode jogar aberto contigo, a empresa, né? E você tem um custo menor e uma fidelidade de trabalho infinitamente superior àquilo que você vai fazer do que você contratar uma empresa por aí. É que nós não sabemos, né? Comercialmente, os lobbies com os arquitetos são feitos e eles indicam as empresas que fazem lobbies, né? junto a eles. Então isso, de certa forma, a gente acaba caindo na mão, porque eu, imagine que eu vou ficar acompanhando uma empresa de automação, uma parte elétrica, uma coisa, se eu fazer uma casa, eu não teria aquela condição mínima para isso. Não tenho condição mínima. Esse negócio de ficar uma vez por semana lá para ver a casa, conversar com o engenheiro, mas eu vou ver o engenheiro no dia que contratar, o dia que foi embora. Entendeu? Porque você tem que confiar nos profissionais que estão trabalhando. Então, já peguei obra também que o eletricista abandonou a obra porque tinha automação na casa, ele não sabia fazer. Tinha o quê? Automação na casa. Ele começou a parte elétrica e chegou na parte que tinha automação, ele não conseguiu desenvolver mais e abandonou a obra. Faz parte, infelizmente. E você mas assim, até por conta disso que a gente criou um ambiente que propicie lá, deixa até o convite aqui, né? Primeiro agradecer o convite de vocês, estou sempre à disposição aí para a gente ter essas rodas. Eu gosto de falar de tecnologia, dá para falar sobre várias coisas. Você tem que explorar bastante isso, cara. E deixo aí o convite também para quem está nos assistindo. Né? Vocês também, né? O Marcelo está me devendo essa agora todos aqui, já fiz o convite para o Jonas. Vocês vão trabalhar juntos aí, né? Para visitar o nosso espaço lá, né? Então a gente criou um espaço, um escritório, a gente tem as amostragens um pouco daquilo que a gente pode criar. Onde fica? Fica aqui uma travessa aqui na Correia, Salvador Correia. Salvador Correia.
Tá. 873. Tá? Bem na esquina ali tem a Cardieri, tá? Um pouquinho acima ali da Nobel, da Samsung. Sim, bacana. Então, quer saber mais de automação? Sem Chega, compromisso. você está no mercado? É um prazer. Nós somos... Eu. Aqui não, a Wise? A Wise está para completar um ano. Olha. Para completar um ano. Que é um sucesso para você nessa nova... Essa jornada aí, né? Desafiadora, mas que você tem muita competência para você se tirar com o pé nas costas aí. E para você também, né? Que já saiu de onde tem que sair, meu filho. Sim. Agora é só abraçar o sucesso e ir embora, né? Eu queria fazer um convite também para todo mundo que está assistindo, para vocês aqui. Sexta-feira agora vai ter um evento lá no hotel, aqui Golden Park aqui, que é o Café com Síndico, que é um evento bem legal, que é para os síndicos, tanto de condomínios verticais e horizontais. Vai ter uma paella lá, caipira, e vai ser bem legal, assim. O guia vai estar lá também, com stand e tudo mais, então é um momento legal também para se conectar lá. Sexta-feira, agora, a partir das 16 horas, vai dar, é só um dia de evento, então aproveitem, legal. É gratuito. Tá bom, obrigado, Marcel, pela tua presença aqui. Beleza, que agradeço. É uma forma de... Eu pedi para vocês, inclusive, dar um like no nosso programa. Hoje acabamos esquecendo, ficamos conversando bastante coisa aqui. Se inscrever no canal, por gentileza. A gente fica muito honrado com a tua participação. O programa é de segunda a sexta-feira com vários temas. Inclusive, um deles que é mais forte nosso aqui, que é a espiritualidade. E a gente fica muito feliz de poder receber as pessoas aqui e falar desse mercado tão pujante que é o mercado da construção civil. Parabéns ao Wesley aí, né? E parabéns ao Jonas. Obrigado. Sucesso para vocês, obrigado pelo convite. E agradecer vocês estarem no guia com o Marcel aí, né? Juntos, né? Trocando essa parceria de sucesso de vocês, viu? Sim. Muito obrigado, parabéns pelas informações. Volte aqui para falar de carro elétrico, quero ver você. Como é que você vai defender de carro elétrico aqui? O pau tá comendo pro lado dele. E para você, muito obrigado, uma ótima noite, seja feliz, vamos em frente, a vida é uma maravilha, a vida é uma maravilha, eu repito, a vida é uma maravilha. Bora Tchau, lá. até amanhã.